Olá pessoal, aqui é Tatiana Almeida e hoje a gente vai falar sobre feedback. Feedback corretivo, aquele que a gente precisa dar quando alguma coisa precisa ser melhorada, quando alguma coisa precisa ser mudada mesmo. Eu queria que vocês retomassem na cabeça de vocês como vocês lembram de feedback, como acontece a maioria dos feedbacks. O chefe chama o funcionário, toca e o funcionário sai triste, acabado, com raiva. Bom, isso acontece muitas vezes, mas claro que graças a Deus não são todas as vezes. E hoje a gente vai falar como não ir por esse caminho e o que o líder pode fazer para ficar um pouco mais tranquila e com mais resultados. Porque a primeira coisa que ele precisa pensar é qual é o objetivo do feedback. O maior objetivo do feedback é desenvolver aquelas pessoas e mais do que isso, desenvolver aquelas pessoas para um ponto específico, para que ele tenha um resultado específico. O feedback é para ser inspirador e não algo para acabar com a autoestima da pessoa. Como eu falei, não é sessão desabafo, né? E aí a ideia é tentar fazer uma conversa positiva. Uma conversa na qual a pessoa saia com vontade de mudar, inspirada para aquela mudança e não odiando o chefe, odiando o líder, não é? Isso vai dar muito mais frutos do que uma sessão, uma conversa que tenha um teor muito negativo. E como fazer isso? Ninguém quer errar de propósito. Ninguém quer errar e ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então a gente precisa primeiro entender qual é a intenção positiva da pessoa, se foi uma questão de uma atitude. Muita gente às vezes entrega, perde o prazo, por exemplo, mas com uma intenção positiva de dar o melhor da qualidade. E isso precisa ser corrigido, mas existe uma intenção positiva. E do outro lado, o líder, como eu já falei inclusive em outro vídeo, precisa assumir a responsabilidade por aquilo e primeiro jogar a responsabilidade para ele. Qual foi meu papel nisso? Será que estava claro para a pessoa o que era para fazer? Será que não adianta falar, mas eu já falei, isso não resolve. Tá claro para a pessoa o que era para ser feito? Tá claro as expectativas que a empresa, o que você tinha? Se isso estiver claro, se o seu papel já foi feito, aí sim a gente passa para o passo de dar o feedback com foco na pessoa. E aí, uma dica importante é focar no futuro. Não adianta ficar massacrando as pessoas, falando o que elas fizeram de errado ali. Foca no futuro, porque o seu objetivo é corrigir o futuro, não é? É revisar e repensar o que precisa ser feito no futuro. Então a dica é foque no futuro. Você precisa falar o que foi feito agora, só que o foco da conversa vai ser, tá, mas o que a gente vai fazer então? Ou, de uma próxima vez, eu precisava que fosse mais dessa forma. O que você acha de uma outra vez a gente fazer mais assim? E aí vocês vão construindo juntos quais são as sugestões para que aquilo seja mudado. E aí vem o ponto principal: nenhum feedback pode acabar sem um plano de ação, sem o que vai ser mudado. Senão vira sessão de desabafo. Fala, acaba e a conversa acaba ali. E aí não tem resultado. Passa alguns dias, algumas semanas, alguns meses, você precisa estar falando a mesma coisa. Então não sai do feedback sem um plano de ação, sem uma sugestão do que precisa ser mudado. O que vale lembrar também? Feedback é para ser dado sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre que acontece um evento, uma conversa, uma situação, o liderado precisa ser chamado para esse feedback. Por quê? O fato ainda está relativamente quente no sentido de estar na memória das pessoas, os detalhes. Se deixar passar muito, aquilo perde um pouco o sentido. E também tem uma coisa de não acumular. Se você vai deixando acumular, acontece uma coisa, acontece outra coisa, aquela coisa que você não falou, você não deu feedback, ela pode voltar a acontecer. E aí, responsabilidade sua, enquanto líder, disso ter acontecido porque você não foi claro que aquilo não podia acontecer, ou não traçou junto qual é o plano para aquilo deixar de acontecer. Então, precisa focar nisso. Não deixar acumular. Quando você vai dar um feedback, e não estou falando de avaliação de desempenho, outros tipos de avaliações periódicas, estou falando do feedback do dia a dia. Quando você vai dar um feedback, fica complicado você traçar ali mais de 2 pontos. Quando você vai para 3 pontos grandes de feedback, o liderado pode sentir isso como um ataque. É muita coisa de uma vez, o que está acontecendo, e aí não fica tão produtivo. Então, se você não deixa acumular, as conversas ficam mais tranquilas, mais leves. Por fim, o follow-up, o acompanhamento. Você fez um plano de ação ali com aquela pessoa e aquilo não pode morrer. Você precisa ver aquilo está acontecendo e dar o feedback para a pessoa. A pessoa fica esperando esse feedback. Eu melhorei? Estou atendendo? A gente continua? Estou alinhado? Estou entendendo o que é para ser feito e estou conseguindo fazer? Ou tem alguma aresta que precisa ser aparada ainda? Então, esse feedback de follow-up, ele também precisa acontecer.
Essas foram as dicas de hoje, depois a gente vai falar especificamente de dicas de como dar o feedback, isso nos próximos vídeos. Continue acompanhando. Se tiver alguma pergunta, aproveita e já faz aqui nos comentários e aproveita para se cadastrar. Quando você se cadastra, você vai receber todos os materiais e conteúdos exclusivos sobre liderança e desenvolvimento de equipes. Tá joia? Até mais!